Existe uma pergunta que intriga teólogos há 2000 anos. Uma pergunta que Paulo nunca respondeu completamente. Uma pergunta que pode mudar sua perspectiva sobre sofrimento, sobre oração não respondida, sobre a graça de Deus. O que era o espinho na carne de Paulo? E por que Deus não tirou? Essa resposta vai mexer com tudo que você pensa sobre como Deus age na sua vida. Paulo foi um dos apóstolos mais influentes. Escreveu quase metade do Novo Testamento. Plantou igrejas em todo o Império Romano. Fez milagres extraordinários. Lenços que tocavam seu corpo curavam doenças e expulsavam demônios. Mas esse mesmo Paulo tinha algo que Deus se recusou a tirar: um espinho. E isso deve nos ensinar algo profundo sobre a maneira de Deus trabalhar. 2 Coríntios 12. Paulo está defendendo seu apostolado. Ele acabou de falar sobre revelações e visões incríveis. Foi arrebatado ao terceiro céu. Ouviu palavras inefáveis que não é permitido ao homem falar. Teve experiências sobrenaturais que a maioria de nós nunca terá. E então ele diz algo chocante. Para que eu não me exaltasse com a grandeza das revelações, foi-me dado um espinho na carne. Espinho na carne. Essa expressão em grego é skolops. Significa uma estaca pontiaguda. Não é uma farpa pequena. É algo grande, doloroso, debilitante. Algo que perfura fundo. Algo que não dá para ignorar. E Paulo diz que isso foi dado a ele. Não aconteceu por acaso. Foi deliberadamente permitido por Deus. Por um propósito específico. Para evitar que ele se exaltasse. Durante séculos, estudiosos tentaram descobrir o que era esse espinho. Alguns dizem que era uma doença nos olhos. Porque Paulo menciona em Gálatas que os crentes arrancariam os próprios olhos para dar a ele. Outros dizem que era epilepsia. Outros dizem malária. Outros dizem enxaquecas crônicas. Outros dizem que era uma tentação sexual persistente. Outros dizem que eram os judaizantes que o perseguiam constantemente. Mas aqui está o que é fascinante. Paulo nunca disse o que era. E isso não foi por esquecimento. Foi intencional. Porque se Paulo tivesse especificado, apenas as pessoas com aquele problema específico se identificariam. Mas ao deixar vago, qualquer pessoa com qualquer tipo de sofrimento persistente pode se ver na história de Paulo. Deus deixou um espaço em branco para você preencher com seu próprio espinho. Qual é o seu espinho? Aquela coisa que você tem orado por anos para Deus tirar e Ele não tira. Aquela dor crônica. Aquela depressão persistente. Aquela tentação recorrente. Aquele relacionamento quebrado. Aquela limitação física. Aquela ferida emocional que não cicatriza. Aquela fraqueza que te humilha constantemente. Esse é seu espinho na carne. E a história de Paulo foi escrita para você. Paulo chama isso de mensageiro de Satanás para me esbofetear. Interessante. É um espinho. Mas também é um mensageiro de Satanás. O que isso significa? Significa que tinha uma origem maligna. Satanás estava por trás disso de alguma forma. Mas veja a soberania de Deus. Mesmo algo que veio do inimigo foi permitido por Deus para cumprir os propósitos dele na vida de Paulo. Isso muda tudo. Porque significa que Deus pode pegar algo que o diabo planejou para destruir você e usar para fortalecer você. Pode pegar uma arma do inimigo e transformar em ferramenta de santificação. Pode permitir que você seja esbofeteado para que você aprenda a depender da graça. O que era para te derrotar se torna o que te desenvolve. O que era para te quebrar se torna o que te molda. E aqui está a parte que mais impacta. Paulo orou 3 vezes para Deus tirar. 3 vezes. Não foi uma oração casual. Foi uma súplica intensa. Paulo sabia orar. Paulo tinha fé. Paulo tinha autoridade espiritual. Se alguém poderia ter uma oração respondida com sim, era Paulo. Mas Deus disse não. 3 vezes Paulo pediu. 3 vezes Deus recusou. E isso deveria nos fazer repensar nossa teologia sobre oração. Porque a igreja moderna ensina que se você tem fé suficiente, Deus sempre diz sim. Que se sua oração não é respondida, é porque você não tem fé. Que se você não foi curado, é porque tem pecado oculto. Que se o espinho continua, é porque você não orou direito. Mas Paulo destrói essa teologia superficial. Paulo tinha fé. Paulo não tinha pecado oculto impedindo. E mesmo assim, Deus disse não. E veja a resposta de Deus. Ele não disse: Paulo, aguenta firme que eu vou tirar isso logo.
Ele não disse: Paulo, você não tem fé suficiente. Ele disse algo muito mais profundo: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Deus não removeu o problema. Deus deu graça para viver com o problema. E prometeu que exatamente na fraqueza, seu poder seria manifesto. Isso é revolucionário. Porque nós oramos para Deus nos fazer fortes. Deus quer nos manter fracos, para que seu poder seja evidente. Nós pedimos para Deus remover as dificuldades. Deus quer nos dar graça para atravessar as dificuldades. Nós queremos libertação. Deus quer nos dar suficiência. Nós queremos que Ele mude as circunstâncias. Deus quer mudar a gente dentro das circunstâncias. A resposta de Paulo a isso é incrível. Ele disse: de boa vontade me gloriarei nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse sobre mim. Paulo não apenas aceitou o espinho, ele se gloriou nele, porque ele entendeu algo profundo. Quanto mais fraco ele era, mais o poder de Cristo era evidente. Quanto mais limitado ele se sentia, mais Deus se manifestava. Sua fraqueza era o palco para a força de Deus. Então Paulo lista suas fraquezas: injúrias, necessidades, perseguições, angústias. E termina com uma declaração paradoxal: porque quando sou fraco, então é que sou forte. Isso vai contra toda a lógica humana. O mundo diz: quando você é forte, você é forte. Paulo diz: quando você é fraco, então você é forte. Porque sua força não vem mais de você, vem de Cristo em você. Agora pensa no propósito do espinho. Deus disse que foi dado para que Paulo não se exaltasse. Paulo tinha visto o terceiro céu. Tinha tido revelações que nenhum outro apóstolo teve. Se alguém tinha motivo para se orgulhar, era Paulo. Mas Deus sabia. Orgulho espiritual é o pecado mais mortal. Então Deus deu um espinho, uma lembrança constante de fragilidade, uma humilhação perpétua, para manter Paulo dependente. E aqui está a verdade dura. Talvez o seu espinho tenha o mesmo propósito. Não é para te destruir. É para te manter humilde. Não é para te enfraquecer. É para te manter dependente de Deus. Porque Deus sabe que se Ele tirasse aquilo, você confiaria em si mesmo. Você se exaltaria. Você esqueceria que precisa dele. Então Ele deixa o espinho. Não por crueldade, por amor. Para sua proteção espiritual. Pensa bem. Paulo sem o espinho seria perigoso. Paulo, com todas aquelas revelações, sem nada para humilhá-lo, poderia se tornar arrogante. Poderia se achar superior aos outros apóstolos. Poderia esquecer que era tudo graça. Mas com o espinho, Paulo era lembrado diariamente: você é fraco, você é limitado. Você precisa de Deus a cada momento. E essa consciência o manteve dependente, o manteve útil, o manteve frutífero. Agora vamos falar sobre as teorias do que era o espinho. Alguns dizem doença nos olhos, porque Paulo menciona em Gálatas que os crentes arrancariam os próprios olhos para dar a ele. Outros sugerem epilepsia, malária crônica ou enxaquecas severas. Outros acreditam que era uma tentação sexual persistente, já que Paulo era solteiro e viajava constantemente. E há quem diga que eram os oponentes judaizantes que o perseguiam, atacando seu ministério sem parar. Mas aqui está a verdade. Não sabemos com certeza o que era. E talvez seja melhor assim. Porque o importante não é identificar o espinho específico de Paulo. O importante é aplicar o princípio à nossa vida. O princípio é este: Deus pode permitir um sofrimento persistente para nos manter humildes e dependentes. E nesse sofrimento, sua graça é suficiente. E seu poder se aperfeiçoa em nossa fraqueza. Então, pare de gastar toda a sua energia tentando descobrir por que Deus não tira seu espinho. E comece a descobrir o que Deus quer fazer através do seu espinho. Pare de focar no que você perdeu e comece a ver o que você está ganhando. Caráter, dependência, humildade, compaixão, intimidade com Deus. Coisas que você nunca desenvolveria sem o espinho. Paulo poderia ter ficado amargo. Poderia ter questionado o amor de Deus. Poderia ter desistido do ministério. Afinal, ele estava fazendo a obra de Deus. Não merecia alívio, não merecia cura, não merecia que Deus removesse aquilo. Mas Paulo entendeu. Deus não me deve nada. Tudo é graça.
E se Deus escolheu me fortalecer através de fraqueza, então vou abraçar a fraqueza. Vou me gloriar nela. E você percebe o resultado disso? Paulo se tornou o apóstolo mais frutífero da história. Plantou mais igrejas, escreveu mais livros da Bíblia, influenciou mais vidas. Não apesar do espinho, mas por causa do espinho. Porque o espinho o manteve dependente, o manteve humilde, o manteve orando, o manteve buscando a graça diariamente. E nessa dependência constante, Deus fez coisas extraordinárias. Imagina se Deus tivesse tirado o espinho. Paulo teria sido tão poderoso, tão profundo, tão cheio de graça? Ou teria se tornado confiante em si mesmo, menos dependente de oração, menos compassivo com os fracos? Talvez o espinho foi o que transformou Paulo de um apóstolo talentoso em um vaso quebrantado pelo qual Deus podia fluir livremente. Agora aplica isso à sua vida. Você tem um espinho. Você orou 1000 vezes para Deus tirar. Ele não tirou. E você está tentado a pensar que Deus não te ama, que Deus não se importa, que Deus te abandonou. Mas e se o oposto for verdade? E se Deus te ama tanto que está te mantendo fraco para te manter perto dele? E se o espinho não é rejeição, mas proteção? Porque aqui está a realidade. Se você fosse curado agora, se o espinho fosse removido hoje, o que aconteceria? Você continuaria orando tanto? Continuaria buscando a Deus tão intensamente? Continuaria dependendo da graça diariamente? Ou você voltaria à autossuficiência? Esqueceria de Deus? Confiaria em sua própria força? Deus sabe. E por isso, Ele deixa o espinho. Não para te machucar, para te manter perto. E veja a promessa de Deus. Minha graça te basta. Não, minha graça vai te curar. Não, minha graça vai remover o problema. Mas minha graça te basta. Basta para quê? Para viver com o espinho, para suportar a dor, para continuar servindo apesar da limitação, para ser frutífero mesmo na fraqueza. A graça não remove a dificuldade. A graça te capacita a viver através da dificuldade. E aqui está o paradoxo glorioso. Quando você para de lutar contra o espinho e começa a aceitar a graça, algo muda. A dor ainda está lá, mas você não está mais definido por ela. A limitação ainda existe, mas você não está mais derrotado por ela. O espinho permanece. Mas o poder de Cristo repousa sobre você. E você descobre que é mais forte na fraqueza do que jamais foi na força. Paulo disse: pelo que sinto prazer nas fraquezas. Prazer, não resignação, não tolerância amarga. Prazer. Porque ele descobriu que nas fraquezas, o poder de Cristo era manifesto. Ele preferiu ser fraco com Cristo do que forte sem Cristo. Preferiu ter o espinho com a presença de Deus do que não ter o espinho e perder a intimidade. Porque ele entendeu. O espinho não é o problema. Viver sem Deus é o problema. Então hoje você precisa fazer uma escolha. Vai continuar lutando contra seu espinho? Vai continuar amargo porque Deus não o removeu? Vai continuar questionando o amor de Deus porque Ele não respondeu sua oração do jeito que você queria? Ou você vai fazer como Paulo fez? Vai aceitar que a graça de Deus é suficiente? Vai se gloriar na fraqueza para que o poder de Cristo repouse sobre você? Porque aqui está a verdade. Talvez você nunca seja curado nesta vida. Talvez o espinho vá com você até o túmulo. Talvez Deus nunca remova aquilo que você tanto quer que Ele remova. Mas isso não significa que Deus te abandonou. Significa que Deus tem um propósito maior. Significa que Ele está usando sua fraqueza para manifestar sua força. Está usando sua dor para revelar sua graça. E sabe o que é profundo? Paulo não orou só uma vez. Ele orou 3 vezes. Isso mostra persistência. Mostra que ele realmente queria ser livre daquilo. Não foi uma oração superficial. Foi uma súplica profunda. Mas depois da 3ª vez, quando Deus disse não novamente, Paulo parou de pedir. Porque ele entendeu a resposta, entendeu o propósito e se rendeu ao plano de Deus. Isso é maturidade espiritual. Não é desistir de orar. É discernir quando Deus já respondeu. É aceitar que às vezes a resposta é não. E confiar que o não de Deus é tão amoroso quanto o sim. Porque Deus vê o quadro completo. Vê o que você se tornaria sem o espinho. Vê os perigos do orgulho. Vê a necessidade da dependência.
E diz não porque te ama demais para dar o que você quer quando isso prejudicaria quem você está se tornando. Pensa em quantas pessoas Deus usou exatamente em suas fraquezas. Moisés gaguejava, Jeremias era jovem, Davi desprezado, Gideão o menor, Pedro negou Jesus. Mas Deus os transformou em instrumentos poderosos. Deus não usa os qualificados. Deus qualifica os quebrantados que se rendem a Ele. E Paulo se junta a essa lista. Paulo tinha um espinho, mas Deus o usou para escrever a maior parte do Novo Testamento, para plantar igrejas que mudaram o mundo, para articular a teologia da graça de forma que ninguém mais conseguiu. Não apesar do espinho, através do espinho. Porque o espinho o manteve no lugar de dependência onde Deus opera com mais poder. Agora pensa no propósito redentor do seu espinho. Quantas pessoas você ministrou porque passou pelo que elas estão passando? Sua fraqueza deu permissão para outros serem honestos. Você tocou vidas porque não fingiu ser perfeito. O espinho te tornou real, acessível e compassivo. E essas qualidades valem mais que qualquer cura física. Tem gente que nunca teria ouvido sobre Jesus se não fosse seu espinho. Porque seu espinho te levou a lugares que você nunca iria. Te conectou com pessoas que você nunca conheceria. Te deu uma plataforma de sofrimento que é mais poderosa que qualquer plataforma de sucesso. Porque pessoas quebradas não precisam de heróis perfeitos. Elas precisam de companheiros de luta que conhecem a graça no meio da dor. E talvez esse seja o propósito final do espinho de Paulo. Não apenas humilhá-lo, mas equipá-lo para ministrar aos fracos. Um Paulo sem espinho não poderia dizer: quando sou fraco, então sou forte. Não poderia consolar outros com o consolo que recebeu. O espinho o tornou um ministro mais eficaz. Então, quando você olha para seu espinho hoje, tenta ver além da dor. Quantas pessoas Deus vai usar você para alcançar exatamente porque você tem esse espinho? Quantas vidas serão transformadas porque você escolheu confiar? Seu espinho pode ser o instrumento que Deus usa para tocar gerações, mas tem uma condição. Você precisa fazer o que Paulo fez. Você precisa se gloriar na fraqueza. Não esconder. Não fingir que está tudo bem quando não está. Mas ser honesto sobre suas limitações e testemunhar sobre a graça suficiente de Deus. Porque é na sua vulnerabilidade que o poder de Cristo é mais evidente para outros. E aqui está a promessa final. Um dia não haverá mais espinhos. Um dia, Deus vai enxugar toda lágrima e curar toda doença. Mas esse dia é no céu. Agora vivemos em corpos caídos num mundo quebrado. Teremos espinhos, mas teremos também a graça suficiente para cada dia. Então não perca a esperança. Seu espinho é temporário, mas o que você está aprendendo através dele é eterno. O caráter sendo formado, a dependência cultivada, a intimidade com Deus desenvolvida, essas coisas vão para a eternidade. O espinho fica aqui, mas quem você se tornou vai para sempre. E um dia, quando você estiver diante do trono e vir Jesus face a face, você vai agradecer pelo espinho. Vai perceber que foi exatamente aquilo que te manteve perto de Deus, que te fez orar, que te ensinou dependência. E você vai dizer como Paulo: valeu a pena, porque me levou mais perto de Cristo. Então respira fundo. Olha para o seu espinho. E em vez de orar apenas para Deus tirar, ora assim: Senhor, se o Senhor quiser me curar, eu aceito com gratidão. Mas se o Senhor escolher deixar o espinho, eu aceito isso também. Porque eu confio que sua graça é suficiente. Confio que seu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. E escolho me gloriar na fraqueza para que o poder de Cristo repouse sobre mim. Essa oração muda tudo. Porque você para de lutar contra Deus e começa a cooperar com Deus. Para de exigir cura e começa a receber graça. Para de definir vitória como ausência de espinho e começa a definir vitória como presença de Cristo no meio do espinho. E nessa rendição, você descobre paz, força, propósito, coisas que você nunca encontraria se o espinho fosse removido. Porque no fim, não é sobre o espinho, é sobre graça. Não é sobre força, é sobre dependência. Não é sobre estar curado, é sobre estar completo em Cristo. E você pode estar completo mesmo com o espinho.
Pode estar forte mesmo na fraqueza. Pode estar vitorioso mesmo na limitação. Porque a vitória não depende do que você tem, depende de quem você tem. E se você tem Cristo, você tem tudo, espinho ou não.